Vamos para o Salmo 101, que estamos estudando, nós estamos agarrados no primeiro versículo. Já cheguei ao 3, mas não dá para falar muito ainda não, porque tem muita coisa. Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Nós não podemos falar, entenda, só da misericórdia, temos que falar do juízo. Mas antes de falar do juízo, nós devemos de falar da misericórdia. Se você ver hoje, é bem fácil, você procura na internet, você fala assim, misericórdia, significado, sinônimo, você vai contar uma lista de nomes, né? E muitos eu vi, eu disse que se aproximou mais do que eu entendo. Perdoar quem não merece, misericórdia. A pessoa não merece, mas você perdoa, assim é Deus conosco. E nós olhamos o caso, quem escreveu o Salmo 101 foi Davi. Davi descobriu a misericórdia. No Salmo 51, também é um salmo de Davi, olha o que ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, vamos lá? Segundo a multidão das tuas misericórdias. Quem está falando é um homem que cometeu um adultério e um homicídio, mas esse homem descobriu que os erros dele, os pecados dele, não eram maiores, entenda bem, do que as misericórdias de Deus. Reparem que é no plural, misericórdias. Então, Davi entendeu que a misericórdia era maior do que o seu erro. Você tem que descobrir isso. Porque quantas pessoas ficam impossibilitadas, entende? Porque o diabo não aparece de chifre, com garfo na mão, dizendo, eu sou o diabo e vim para fazer isso, aquilo. Não. Você começa a pensar que você não tem mais jeito, que você já errou, que você... Não. Esqueça, vamos descobrir essa misericórdia. Lá no livro de Lamentações de Jeremias, o Jeremias fala um pouquinho mais do assunto. Lamentações. Jeremias escreveu 2 livros, de Jeremias e o Lamentações. Capítulo 3, versículo 22. Leia comigo, tem muita mensagem aqui para nós. Capítulo 3, versículo 22. Ele diz, as misericórdias, plural, sempre destacando isso, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vamos lá? Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Isso é para mim e para você. Então, a misericórdia de Deus não tem fim. Você pode errar, mas se você buscar a misericórdia, você vai encontrar. Mas uma coisa, Deus espera pela misericórdia até a morte. Depois da morte vem o juízo. Enquanto você está aqui, enquanto eu estou aqui, nós somos alcançados pela graça, temos direito à misericórdia de Deus, ela está à nossa disposição. Eu aprendi isso com Deus. Deus espera a pessoa até o último suspiro. Recentemente eu fiz uma pesquisa, né? Aí é científica, vamos dizer assim, não é de fé, mas acaba entrando a fé. O quê? Que o último sentido que a pessoa perde é a audição, quando ela está indo embora. Eu falei, como Deus é misericordioso, porque a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aí descobri também que até quando o coração para, todo mundo bateu, parou o coração, o que aconteceu? Morreu. Nem sempre. O cérebro ainda funciona um pouquinho mais ainda, além do coração, um pouquinho mais, até que ele se desliga também. Mas especificamente não é para nós, só para mostrar a misericórdia de Deus, que Ele espera pela pessoa até o final. Contei um testemunho, vocês já ouviram do missionário, um parente da esposa, que a pessoa estava morrendo, entenda, até o pastor Paulo Barbosa, que é um dos pastores nossos, conheceu esse senhor. E ele estava morrendo, e o missionário pregou para ele, falou, olha, ele não conseguia falar mais, mas ouvia. Fulano, você está me ouvindo? A vida toda você não aceitou Jesus, você está indo embora, você vai perdido. Mas se você aceitar agora, Jesus te salva, Ele esperou por você até agora. Aí falou do plano da salvação, Ele morreu pelos seus pecados, Ele venceu a morte e o inferno, para você não provar nem a morte e o inferno. Você vai fechar os olhos agora e vai conhecer a glória de Deus, se aceitar Jesus. Você está me ouvindo, então eu estou segurando sua mão. Se você está me ouvindo, aperta a minha mão. Se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Ele apertou. Fulano, você está apertando a minha mão. Se realmente quer Jesus como Senhor e Salvador, me dá conta que ele quase quebrou a mão dele, apertou. Aí eu contei de um irmão aqui da igreja, um irmão que o pai dele, a mãe dele, sempre foi obreira da igreja, uma pessoa muito dedicada, e é enfermeira a vida toda, mas como todo mundo envelhece, ela envelheceu também, se aposentou e tudo, e o esposo era um ótimo, vamos dizer assim, homem e tudo, mas alcoólatra.
Chegou no estágio do alcoolismo que ele não podia ter, em casa, não podia ter perfume nem desodorante, que ele fazia uma batidinha. Sabe o que é isso? Isso é perigoso, que a ideia é para pinguço, né? O cara pega qualquer coisa e mistura ali um limão, uma coisa, está a bebida ali. Assim é o alcoólatra, ele bebe, faz de tudo. E a vida toda ele também não aceitou Jesus, aí teve um infarto. Ela, sendo enfermeira, sabia que ele estava infartando. E falou para ele, fulano, mesmo com ela, lembrou do missionário. E fez a mesma coisa com ele. Se você quer, aceita. Ele apertou. Olha, você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador? Então aperta também. Ele quase quebrou também. Apertou bem, deu um aperto, soltou a mão dela e tinha morrido. Para onde ele foi? Foi para a glória. Por quê? Porque a misericórdia está presente até a morte. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. A misericórdia está presente até a morte. 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Não entra nessa, que muitos ensinamentos religiosos, que não são bíblicos, que o homem tem outra vida chamada reencarnação. Isso não existe. Eu sempre falo de um homem que eu encontrava com ele na rua, e ele falava assim, Amorim, Amorim, gosto muito das suas pregações, gosto das suas palestras, mas não concordo, só fico chateado quando você fala contra a reencarnação. Eu disse, não, eu não falo contra a reencarnação, eu falo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ao homem foi dado direito de morrer somente uma vez. Aí eles alegam que o João Batista seria a reencarnação do Elias. Falei, mas que santa ignorância, porque Elias não morreu. Se Elias não morreu, ele não desencarnou. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Re é do latim, quer dizer de novo, né? O nome Renato, quem é o nome Renato? Renato quer dizer nascido de novo, né? É de novo. Então, reencarnação é encarnar de novo. Se ele não desencarnou, como é que ele pode encarnar de novo? Então, acabou essa teoria e não existe. Essa fundamentação não existe de maneira alguma. Mas não vamos polemizar, não. Ficar aqui com o nosso entendimento. Então, ele diz, vindo depois disso, o quê? O juízo. Então, a misericórdia da pessoa é até a morte. Até aquele momento em que para tudo. Aí não tem mais jeito. Então, o missionário levou aquele parente na hora da morte. Essa irmã levou o marido na hora da morte. Como nós não sabemos o dia da nossa morte, aceita a misericórdia agora. E aceite a salvação que há em Cristo. A vida eterna, porque nós passamos rápido, como eu falei. Um dia desse, eu estava com 20, 30. Agora, daqui a 2 meses, eu faço 65. Quer dizer, aí alguém diz, você está com a meia idade. Me aponta alguém com 130 aí. Conhece alguém com 130? Conhece alguém com 130? Lembra de alguém que morreu com 130 recentemente? Não, então para com esse negócio, eu estou na terceira idade, né? Não estou na meia idade, eu estou na terceira já. E é comum, mas é normal. E eu brinco com a mocidade da igreja, você não quer ficar velho? Não, então morre cedo. Aí você não vai contar essa história, que chegou aos 65, 85, 95. Hoje uma senhora de 89 anos, não sei se alguém viu na televisão, no culto das 9 horas da manhã, ficou curada aqui, chegou até uma corridinha, 89 anos, quer dizer, essa aí, se continuar nessa pancadinha assim, ela vai aos 100, né? Com o pé nas costas. Mas voltando à seriedade da mensagem, irmão, aceite a misericórdia. Para quem? Para quem ainda não aceitou a salvação. E para quem já aceitou e por algum motivo escorregou, pecou, fez algo que não deveria de fazer, o seu erro não é maior do que a misericórdia. Aceita a misericórdia, mas uma coisa, quem aceita a misericórdia também tem que ser o quê? Vamos para Mateus capítulo 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 7. Diz o que para nós? Bem-aventurados quem? Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Porque às vezes nós queremos a misericórdia, mas não queremos ser misericordiosos. Lembra que eu falei nisso? Perdoar a quem não merece, mas às vezes não queremos. Eu falo da mocidade da igreja, eles fizeram uma peça teatral, que uma jovem encontrou o profeta Isaías. Um teatro, né? Eu ia falar do amor de Deus, ela não aceitava, sabe, profeta, tem coisas que eu não concordo, o cara rouba, o cara mata, o cara fala um monte de coisa, no final da vida aceita Jesus e vai para o céu. Deus é misericórdia, perdoa. Eu não concordo, um cara desse tem que queimar no inferno. Aí passa uma cena.
Aí a cena é um rapaz roubando uma moça, pega os pertences dela, joga ela no chão e sai correndo. Viu, profeta? Um cara desse tem que morrer, um cara desse tem que queimar no inferno. Depois, esse rapaz estava de capuz. Quando ele chega na outra esquina, ele tira o capuz. Quem era o rapaz? Era o irmão dela. Aí ela quer misericórdia. Porque então nós queremos misericórdia, mas não queremos ser misericordiosos. Nós temos que ser. Porque se você não for misericordioso, Deus não vai fazer misericórdia com você. Olha, vamos voltar pertinho de Hebreus. Depois de Hebreus, que você leu comigo, é Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 13. Tiago 2, 13. Acho que é o bolo que fizeram para mim hoje. Também não é de lá, né, Paulo? Se fosse de lá, seria melhor, né? Não é o bolo lá de outro lugar. 2,13, Tiago 2,13. Porque o juízo será o quê? Sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Então, o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Misericórdia. Amigo, é coisa séria. Muita gente está brincando com isso, achando que pode olhar na televisão, um bandido, não sei o que, esse cara tem que queimar no fogo do inferno. Você não está sendo misericordioso. Pastor, já, mas esse cara, você tem que orar para ele se arrepender e desfrutar da misericórdia, porque a vontade de Deus é que aquela pessoa seja salva. E às vezes não queremos, principalmente se aquela pessoa fez algo para nós, ou ela fez algo semelhante ao que alguém fez por nós. Para com isso. Isso é uma tática do diabo para levar você para o inferno. Ah, pastor, já, mas é difícil, o cara apronta, a porta é estreita. Uma senhora falou isso comigo, pastor, eu nunca consegui aceitar isso. Eu disse, lembra do ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele aceitou Jesus na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Então essa é a misericórdia de Deus. Agora, uma coisa importante, não brinque. O que, pastor Jair? Do lado de Salmos é Provérbios. O capítulo é o 28, o versículo é o 13. Não brinque. O que eu quero passar para você? Seriedade do perdão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, diga você, alcançará misericórdia. Alcançará, confessou, deixou. Por isso que nós não entendemos, puxa, aquele cara vai. Alguns é no final da vida. Não vão voltar mais, porque também Deus ele não tem nem chance de pecar mais, porque ele já aceitou Jesus e morreu. Então ele foi salvo. Mas vamos se ele ficasse, ele não poderia voltar. Se voltar, ele tem que ter o arrependimento, para novamente pedir o perdão a Deus. Então muita gente não brinca. Ter misericórdia, ela está a meu favor, ela está a seu favor, a favor de qualquer homem. Então, não seja só, entenda, não só queira misericórdia, mas seja misericordioso. E lembrando, não é nem palavra misericórdia, mas é Marcos, eu vou ler ali com vocês no telão, Marcos 11, 25, 26. Ainda é uma telinha, vamos dar para ser um telão bonito aqui uns dias desses, estou falando demais já. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha o 26, que atenção, mas se vós não perdoardes também o vosso Pai que está no céu, vos não perdoará as vossas ofensas. Não caia nessa cilada do diabo. Ele usa alguém para ofender você. Para quê? Para você não perdoar. Aí você tem que ser homem de Deus, mulher de Deus. Senhor, essa pessoa me ofendeu, estou machucado, estou ferido, mas só tem misericórdia dela, que ela se arrependa. Eu não vou guardar isso comigo, não. Eu não vou cair nessa cilada do diabo. Eu já libero o perdão. E a pessoa estará perdoada se ela se arrepender, mas você não ficou com ela, entendeu? Você liberou. Não fique, não caia nessa cilada. Vamos voltar no Salmo 101, que eu tenho que terminar, agora eu só vou ler, tá? Ele diz assim, cantarei a misericórdia e o juízo. Cantarei a ti, quando falando do juízo final, mas não é só o juízo final, que eu já cantei aqui para vocês, já falei do juízo final, mas tem o juízo hoje, quando nós somos atacados pelo mal, aí você tem que falar o quê? Provérbios 12, 17, falei que é só comentar, diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que é a verdade? É os fatos. Jesus falou, João 17, 17, Pai, santifica-os na verdade, diga,
a tua palavra é a verdade. Então, um exemplo, eu estou doente, tossindo, um exemplo, outra doença, diagnosticada. Vou falar a você, para você não ficar medo, tentar falar eu. Eu fui ao médico e disse, seu Jaime, você está com um câncer aí no pulmão. Pastor Jaime, só um exemplo. Eu não falo uma pessoa que eu faço, a pessoa acha até que é revelação. Então, eu vou falar eu, para ninguém ficar coisa, eu vou falar eu. Aí eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, não tenho câncer, não tenho câncer, não tenho câncer. Não, eu estou com câncer, mas eu não aceito. O que eu falo? A verdade, está amaldiçoado esse câncer, porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. O que eu estou falando? A verdade. A palavra de Deus é a verdade. Repito, eu não estou negando o câncer, não estou negando, lembra desse ensinamento? Eu não estou negando os fatos, eu não estou concordando com os fatos. Repito, eu não estou negando os fatos, eu não estou concordando com os fatos. O fato é, eu tenho um câncer no pulmão, mas a verdade é que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então eu amaldiçoo este fato, entendo? Eu digo não aceito, está amaldiçoado, porque, fala a verdade, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Aí Deus manifesta a justiça, olha o juiz aí. Aí Deus opera, manifesta o poder dele. Então, falei isso, mas pode ser qualquer outra doença, pode ser outro caso, entenda? Pode ser, entenda bem, o medo que eu estou sentindo, mas está amaldiçoado o que eu estou sentindo. Eu não tenho espírito de medo, porque Deus não me deu espírito de medo. Porque quantas pessoas, geralmente a depressão, ela vem acompanhada de ataque de pânico, de medo e conflito na mente. O que você tem que falar? A verdade, não é? Eu não confesso o que eu sinto, eu confesso o que eu creio. Agora, não esqueça, se houver pecado, esqueça, irmão. Você não buscou, tem que buscar misericórdia para depois o juízo. Tem que buscar pecado, 2 versículos rápidos que eu dou para você. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não precisa eu fazer, não. Lembra que Jesus falou, se eu olhar para uma pessoa e desejá-la, o que aconteceu? Já pequei, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso aceitar no coração. E no João 9,31, Jesus falou assim, a palavra falou, foi Jesus falando, um homem cego falou sobre isso. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores, basta para nós. Então, se houver pecado, eu preciso primeiro de quê? Da misericórdia, está certo? Misericórdia, para depois eu ter o juízo, para a justiça, para depois eu julgar aquele mal. Na primeira eu preciso da misericórdia, cantarei a misericórdia e o juízo. Então, se eu estou com pecado, eu preciso primeiro da misericórdia, para depois eu julgar aquele mal. Depois sim, aí o juízo, mas eu primeiro tenho que falar a verdade. No Salmo 101 ainda, no versículo 3, ele diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos, pessoalmente, na internet, né, na televisão, antigamente muitas igrejas evangélicas, né, chamadas pentecostais principalmente, não aceitavam televisão, diziam que televisão, entenda bem, é a tela do diabo, falavam isso. Mas quando começou o rádio também era igual, era a caixinha do diabo, não é da minha época, que foi antes de mim, quando começou o meu tempo era da televisão, quando começou, eu era garoto, já começou antes, mas quando eu era garoto, poucas pessoas tinham televisão. Você lembra disso, final dos anos 50, anos 60, né? E nem todo mundo tinha televisão. Eu lembro que eu morava numa vila, como meu pai começou a estudar eletrônica, começou a consertar a televisão, então nós conseguimos uma televisão. E o pessoal parava, todo mundo, a janela da vila era aberta, a janela de casa, era um barraco de madeira, metade de madeira, metade de alvenaria, e a minha casa vivia quase que um cinema. Ficar todo mundo na janela assistindo, né? Principalmente que naquela época tinha poucos canais. O pessoal daquela época lembra, por exemplo, era desfile de 7 de setembro, todo mundo parava para assistir, né? Concurso de Miss Brasil, Miss Universo, o Brasil todo parava para assistir. Só tinha aquilo na televisão, né? Jogo de futebol nem se fala, né? Era tudo aquilo ali, desfile nas escolas de samba, aquele negócio não era de Jesus, tudo aquilo passava. Mas voltando, então, não coloque, e nem quando você está com os olhos fechados, que é quando você pensa, quando você sonha, não aceite. Sonhou, a pessoa que está amarrado, nunca vai acontecer, porque você não pode ir para o juízo, não só o juízo final. Se for com pecado para o juízo final, entenda, você vai perder a salvação. E se você orar com pecado, você vai passar vergonha na oração. Então você tem que ter a misericórdia para entrar em juízo contra o mal, condená-lo. É o que vamos fazer agora.